Lição número 131. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. O fracasso está em tudo à tua volta quando buscas metas que não podem ser conseguidas. Procuras permanência no impermanente, o amor onde não há nenhum, a segurança em meio ao perigo, a imortalidade dentro da escuridão do sonho da morte. Quem poderia ter sucesso onde a contradição é o cenário da sua busca e o lugar onde vem para achar estabilidade? Metas sem significado não são atingidas. Não há nenhum modo de alcançá-las, pois os meios pelos quais lutas por elas são tão sem significado quanto elas próprias. Quem pode usar tais meios sem sentido e esperar ganhar alguma coisa através deles? Aonde podem conduzir? E o que poderiam conseguir que oferecesse qualquer esperança de ser real? A procura do imaginado conduz à morte, porque é a busca do nada. E enquanto buscas a vida, pedes a morte. Procuras estar a salvo e em segurança, enquanto o teu coração rezas pelo perigo e pela proteção do pequeno sonho que fizeste. No entanto, a busca é inevitável aqui. Foi para isso que vieste e certamente farás o que é a razão da tua vinda. Mas o mundo não pode ditar a meta que buscas, a menos que lhes des o poder de fazê-lo. Caso contrário, ainda és livre para escolher uma meta que esteja além do mundo e de todo pensamento mundano e que te venha de uma ideia que abandonaste, mas que ainda é lembrada, uma ideia velha e, no entanto, nova, um eco de uma herança esquecida, mas que contém tudo o que realmente queres. Fica contente por teres que buscar. Fica contente também por aprenderes que estás em busca do céu e que não podes deixar de achar a meta que realmente queres. Ninguém pode falhar ao querer essa meta e alcançá-la no final. O Filho de Deus não pode buscar em vão, embora ele tente forçar um atraso, enganar a si mesmo e pensar que é o inferno que ele busca. Quando está errado, ele acha a correção. Quando se desvia, é conduzido de volta à tarefa que lhe foi designada. Ninguém permanece no inferno, pois ninguém pode abandonar o seu Criador nem afetar o seu amor perfeito, intemporal e imutável. Acharás o céu. Tudo o que buscas se perderá, menos isso. Mas não por ter sido tirado de ti. Desaparecerá porque não o queres. É tão certo que alcançarás a meta que realmente queres, quanto é certo que Deus te criou na impecabilidade. Por que esperar pelo céu? Ele está aqui hoje. O tempo é a grande ilusão. Ele é passado ou futuro. Mas isso não pode ser assim se é onde a vontade de Deus determina que o seu filho esteja. Como poderia a vontade de Deus estar no passado ou ainda por acontecer? O que a vontade de Deus determina é agora, sem um passado e totalmente sem futuro. Está tão distante do tempo quanto a distância que há entre uma diminuta vela e uma estrela longínqua, ou entre o que escolheste e o que realmente queres. O céu permanece como a tua única alternativa para este estranho mundo que fizeste e todos os seus caminhos, os seus padrões mutáveis e suas metas incertas, seus prazeres dolorosos e suas alegrias trágicas. Deus não fez nenhuma contradição.
Aquilo que nega a própria existência e ataca a si mesmo não vem dele. Ele não fez duas mentes, com o céu como o feliz resultado de uma delas e a terra, a triste consequência da outra, que é em tudo o oposto do céu. Deus não sofre nenhum conflito. A sua criação tampouco está dividida em duas. Como poderia o seu filho estar no inferno se o próprio Deus o estabeleceu no céu? Poderia ele perder o que a vontade eterna lhe deu para ser o seu lar para sempre? Não tentemos mais impor uma vontade alheia ao propósito único de Deus. Ele está aqui porque é sua vontade estar, e aquilo que é a vontade de Deus está presente agora, além do alcance do tempo. Hoje não escolheremos um paradoxo em lugar da verdade. Como poderia o Filho de Deus fazer o tempo para afastar a vontade de Deus? Assim, ele nega a si próprio e contradiz aquilo que não tem opostos. Ele pensa que fez um inferno em oposição ao céu e acredita que habita no que não existe, enquanto o céu é o lugar que ele não pode achar. Hoje, deixa para trás pensamentos tolos como esses e, em vez disso, volta a tua mente para ideias verdadeiras. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar, e é a verdade que buscamos alcançar neste dia. Dedicaremos 10 minutos a essa meta por 3 vezes hoje e pediremos para ver a ascensão do mundo real substituir as tolas imagens que valorizamos por ideias verdadeiras que se erguem no lugar de pensamentos que não têm significado, nem qualquer efeito e nem sequer fonte ou substância na verdade. Reconhecemos isso ao iniciarmos os nossos períodos de prática. Começa com isto: peço para ver um mundo diferente e ter um tipo de pensamento diferente daqueles que fiz. Não fiz sozinho o mundo que busco. Os pensamentos que quero ter não são os meus. Durante alguns minutos, vigia a tua mente e vê, embora os teus olhos estejam fechados, o mundo sem sentido que pensa ser real. Revê também os pensamentos que são compatíveis com tal mundo, os quais pensa serem verdadeiros. Então, abandona-os e mergulha abaixo deles, em um lugar santo onde não podem entrar. Abaixo deles há uma porta na tua mente que não podes trancar por completo para esconder o que está além. Busca essa porta e acha-a. Mas antes de tentar abri-la, lembra-te de que aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E é esse o pedido que fazes hoje. Nada além disso tem qualquer significado agora. Nenhuma outra meta tem valor ou é buscada. Nada há antes da porta que tu realmente queiras e só buscas o que estás depois dela. Estende a tua mão e vê como essa porta se abre facilmente, apenas com a tua intenção de ir além. Anjos iluminam o caminho de modo que a escuridão se desvanece e tu te achas numa luz tão brilhante e clara que podes compreender todas as coisas que vês. Talvez um momento diminuto de surpresa fará com que pares antes de reconhecer que o mundo que vês na luz diante de ti reflete a verdade que conhecias e não esqueceste totalmente nas tuas divagações em sonhos. Hoje não pode falhar. Lá, o Espírito que o céu te enviou para que pudesses aproximar-te dessa porta algum dia,
caminha contigo e com a sua ajuda podes passar por ela sem esforço para a luz. Hoje esse dia veio. Hoje Deus cumpre a sua antiga promessa feita a seu Filho Santo, assim como o seu Filho lembra-se daquele que fez a ele. Este é um dia de contentamento, pois viemos à hora e ao local marcados, onde acharás a meta de toda a tua procura, aqui e de toda a busca do mundo, que juntas chegam ao fim quando passas além dessa porta. Lembra-te com frequência de que hoje deve ser um dia de especial contentamento e evita pensamentos sombrios e lamentações sem significado. O tempo da salvação veio. O próprio céu estabeleceu o dia de hoje como um tempo de graças para ti e para o mundo. Se te esqueceres desse fato feliz, lembra a ti mesmo com isto: hoje busco e acho tudo o que eu quero. O meu único propósito me oferece isso. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Você já reparou o quanto é impossível a paz e a felicidade nesse mundo? Se ainda não, hoje é o dia. A prática dessa lição é para isso. A prática dessa lição, ela te pede para olhar para isso. E de fato, quando olhamos para o mundo, o que vemos é a necessidade, é a dor, é o sofrimento, são doenças, são a morte. Vemos também solidão, abandono, rejeição, tristeza. Vemos a contradição, vemos erros, vemos a injustiça. Vemos também pessoas que até se dão, são amigos, mas ainda assim sempre tem um conflito, uma coisa que não bate, uma coisa que está difícil. Vemos coisas terríveis no mundo e muitas vezes queremos fazer alguma coisa para resolver, para ajudar, para mudar esse quadro e não podemos fazer nada. Vemos um mundo que precisa de ajuda e vemos nós impossibilitados de ajudar aquele que precisa. E isso não é só em coisas grandes que eu estou falando, mas nos relacionamentos, no próprio convívio ali mais perto, sabe? Um parece pensar de um jeito, o outro pensa de outro jeito, e aquele conflito tá ali, aquela vontade de resolver tá ali também, junto com a certeza de que não dá para resolver, de que não conseguimos. O fato é que todas essas questões, elas não estão no mundo, mas está na consciência, está no sistema de pensamento. A certeza do fracasso, a certeza da culpa, do medo e da punição está na consciência que se vê separado de Deus, que se vê errada, errante, que se vê falha, que se vê fraca. E é por isso que é preciso olhar para o mundo, como pede o exercício de hoje, e olhar para os pensamentos que você tem. É ver a irrealidade disso, sabe? Ver que realmente não tem como isso ser coisa de Deus, ser criação de Deus, não tem como isso vir de Deus. É olhar para isso e ver como ilusão mesmo, e soltar e perdoar este senso de separação, esse modo de pensar, essa certeza de ser separado de Deus. Enquanto você achar que é esse personagem aí no mundo, se ver um eu no mundo andando aí fazendo coisas, você vai ver problemas no mundo e vai buscar a solução no mundo. Só que isso é impossível porque é um mundo cheio de contradição. É um mundo onde você soluciona uma coisa, mas aparece três, quatro, cinco
coisas diferentes para você resolver. Tudo o que você vai conseguir no mundo não é a solução, mas é comprovar o quão fraco, o quão limitado e incapaz você é. Porque no mundo não tem como controlar tudo, não é assim? Não tem como controlar o outro que está ali no meu lado. Não tem como controlar pessoas, nem animais, não tem como controlar a chuva, o sol, não tem como controlar a morte, não tem como controlar nada. Não dá também no mundo para ter tudo o que a gente quer. Então, qual que é a solução? A solução é resolver a separação, a crença na separação. Você só tem que buscar uma coisa, que é a verdade. E qual que é a verdade? A verdade é que não há separação, portanto, não há culpa, não há medo e também não há punição. Então, o que é preciso fazer? É preciso apenas descansar nessa certeza. Descansar na certeza da verdade. Descansar na verdade. E esse é o convite de hoje. Olha e vê que é ilusão e descanse na verdade, na certeza de que a realidade é Deus e você é um com Deus. E é exatamente porque Deus se estendeu ao criar a sua criação, Deus se estendeu ao criar o teu ser, que não há conflitos, que não há buscas e nem problemas, porque só há unidade, é só um, é o mesmo. Então, tudo é perfeito. Descanse nessa certeza da verdade, descanse nessa verdade. E o resto, solte com fé. Seja a verdade e não a ilusão. E como vimos na lição de ontem, é uma decisão. É preciso decidir pela verdade. E nessa decisão, você tem a ajuda de Deus. Nessa decisão pela verdade, é impossível a falha, é impossível o fracasso. Você só pode achar o que você busca. Então, hoje, busque a verdade e você vai encontrar.